Irmãos queridos, irmãs queridas, eu vos saúdo em nome de nosso Senhor Jesus. É com muita alegria que estamos iniciando mais uma semana com o culto do Evangelho de Jesus, sentindo a presença amiga de tantos trabalhadores espirituais e a presença marcante e costumeira há 25 anos do professor Eurípedes Bassanufo. Nós rogamos a Jesus inicialmente que nos abençoe a todos, que abençoe a nossa casa de Guará, abençoe o recanto de Potira, inunde de amor e luz, paz, alegria, entusiasmo, os corações de todos vocês que estão nos ouvindo, dos trabalhadores, frequentadores da casa de Guará, para que sejamos unos no ideal de servir em nome de Jesus, sem jamais nos afastar da seara em que Jesus nos colocou, realizando e desempenhando todas as atividades que Ele nos confiou, com responsabilidade, com atitudes dignas, relevantes, de nunca abandonarmos a trilha que nós escolhemos e que fomos aprovados para trilhar. Que Ele nos abençoe e nos envolva com muita paz. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nós hoje temos um capítulo maravilhoso, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. A veneranda benfeitora Joana de Ângeles, na página 105, ela justamente faz isso, aborda o tema o ódio. E o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo de número 12, itens 2 e 10, nos remetem, nos localizam para justamente os itens que a veneranda benfeitora Joana de Ângeles faz referência no capítulo que ela intitula de o ódio. Portanto, nós vamos começar o nosso trabalho. Temos aqui ao nosso lado o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos então estudar o capítulo 12, itens 2 e 10. Lembrando aos queridos irmãos que na semana passada nós fizemos também o estudo deste capítulo de número 2, mas os itens foram diferentes, mas o título foi A Vingança. Eu estou sem óculos, mas eu me lembro, óculos. Mas temos sempre ao nosso lado, para nos inspirar, como a veneranda Joana de Ângeles, o nosso professor querido, o professor Eurípedes Bassanufo. Então, nós vamos começar primeiro atentando para o capítulo 12, do item 2, quando nós encontramos lá uma passagem de Lucas, no capítulo 6, os versículos 32 a 36, mas vamos pegar os últimos. Quando Jesus diz, pelo que vos toca, amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos e auxiliai sem esperar coisa alguma. Então, muito grande será a vossa recompensa e sereis filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Deus. Portanto, temos aí o que toca ao capítulo que nós falamos, o capítulo 12, e temos a parte inicial do item 2, que a veneranda Joana de Ângeles registrou no seu capítulo, o ódio. Vamos agora para o item que ela se refere, o capítulo 12, o item 10. Mas o que nos chama a atenção, a imagem é do espírito Fenelon. O último parágrafo me chamou a atenção, me tocou, quando ele diz assim, não esqueçais, meus queridos filhos, que o amor aproxima de Deus a criatura e o ódio a distancia dele. É nesse sentido que nós vamos trabalhar agora, buscando, através da veneranda benfeitora Joana de Ângeles, os seus conhecimentos, a atualização do pensamento de Jesus, no capítulo que ela intitulou O Ódio. Quando ela começa, Jesus lamentou a selvageria do ódio de que se utilizaram os adversários, não apenas dele, Jesus, senão de tudo quanto de renovador e unificável
Jesus representava e difundia. Eles tinham ódio por tudo que estava relacionado sobre Jesus. Para vocês que nos acompanham, para você que tem o cuidado de trazer o livro que ia para o culto do Evangelho das segundas-feiras, levando o livro de Joana de Ângeles, para todos vocês, eu vou identificando logo a página, porque vocês podem acompanhar. E isso aí foi na página 106 que ela escreveu esse parágrafo. Ainda na página 106, nós vamos nos lembrar, quando ela diz: o ódio é remanescente vigoroso das mais sórdidas paixões do primitivismo aselvajado. Primitivismo já é uma coisa rudimentar. Sórdidas paixões do primitivismo aselvajado, que permanece em luta titânica, vibrante com a razão e o sentimento de amor inato em todos os seres. Uma luta titânica, a razão e o sentimento de amor inato em todos os seres. Também na página 106. E nessa mesma página, que é a parte introdutória, ela nos diz aqui o ódio, ela descrevendo o ódio, é um morbo pestífero. Olha, a peste, nós sabemos que é uma doença, já uma praga, que já dizimou milhões de pessoas durante a história da humanidade. Ela diz que o ódio é um morbo pestífero. Morbo pestífero representa uma moléstia infectocontagiosa, severa, destruidora, eliminadora de muitas pessoas. O ódio é um morbo pestífero. E por que ela diz que é um morbo pestífero? Porque o ódio dentro de si, a pessoa que odeia agride o sistema imunológico, que passa a trabalhar de forma desordenada, facultando a quebra das defesas do organismo e atraindo toda espécie de infecções. Por isso que há um ditado árabe que diz o seguinte: o ódio é um veneno que você ingere na intenção de que o outro morra. Então nós vamos verificar quanto o ódio é degradante para o ser que o cultiva. O ódio, vamos voltar à veneranda benfeitora, o ódio é morbo pestífero e somente desaparece mediante a terapia do amor incondicional que dilui o ódio, porquanto o amor e o ódio se enfrentam no mesmo campo de batalha que é a nossa consciência. Olha, isso é uma reflexão muito grande que nós devemos fazer. Na página seguinte, na página 107, ela nos alerta para outra postura com relação ao ódio. Todos os seres, todas as pessoas que sentem, que têm sensações, têm necessidade de amor. Porque o amor é um alimento irrecusável. E quem não aceita o amor pode tornar-se a simbólica figueira que secou, retratada no Evangelho, na parábola, representando, como Jesus falou, a parábola da inutilidade, da falta de objetivo pelo existir. Portanto, é muito significante isso. E a página 107 tem uma frase que me toca, eu vibro com essa frase, eu vibro com essa informação, quando a veneranda benfeitora nos diz aqui: Jesus rompeu o convencional da sua época e inaugurou um especial compromisso com a vida em letra maiúscula, o amor de misericórdia que ele trouxe para a terra, revolucionando todos os tipos de comportamentos emocionais de que o mundo vivia envolvido na sua época e repercute até hoje, passados 2020 anos. Jesus, eu vou ler de novo, porque está aqui gravado, foi a primeira vez que eu li, eu fiquei maravilhado quando eu vi o tipo de amor que Jesus nos trouxe. Jesus rompeu o convencional e inaugurou um especial compromisso com a vida, o amor de misericórdia. Lindo, 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 Pai. Sim, nós podemos compreender como Jesus amava aquela gente sofrida, aquela gente também hipócrita, porque quando ele entrou em Jerusalém, todos o aplaudiram com aqueles ramos e poucos dias depois optaram por Barrabás. Então Jesus, na cruz, quando ele olha a multidão,
prescrutando onde estavam os cegos que ele curou, onde estavam os aleijados que ele recuperou, os morféticos, leprosos que ele deu vida, saúde, retorno à sociedade. Onde estavam seus apóstolos? Um havia traído, Judas, um havia negado 3 vezes, Pedro. Os outros não estavam ali, somente João, aquele que mais amou Jesus, João Evangelista. E nós? Será que nós somos João Evangelista para estar sempre ao lado de Jesus? Ou nós somos Judas, que já o traímos várias vezes e o já vendemos por várias moedas? Ou somos Pedro, que negamos Jesus diante das nossas atitudes, seja no lar, seja em casa, na sala de aula ou no ambiente de trabalho? Quem somos nós que fomos convidados para a seara do Cristo, com tantas oportunidades de redenção como nós estamos? E é por isso que a veneranda nos diz, e eu fico sempre atento, nós não temos o direito de queixa pelo que fizemos e pelas oportunidades imensas que Deus nos faculta para que possamos construir a nossa redenção espiritual. Mas vamos seguir a veneranda. Quando Joana diz aqui, a sombra coletiva de Israel, observem que nós já falamos várias vezes de sombra. É o lado escuro da nossa personalidade, que representa o conjunto de todas as reencarnações anteriores que estão inscritas, registradas nos arquivos do nosso inconsciente. Quando ela diz a sombra coletiva de Israel, representa a sombra de todos aqueles que estavam lá. Portanto, vejam a grandiosidade daquilo que Jesus enfrentou. Então, ela começa dizendo, a sombra coletiva de Israel não podia entender Jesus, ou seja, ninguém podia entender Jesus. A sombra coletiva de Israel não podia entender Jesus. E ele sabia disso, mas se tornava urgente lançar as bases e as balizas do reino de Deus, preparando os dias para o futuro da humanidade. Olha, é nesse momento que eu me lembro, quando ele dizia, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Foi assim que vocês aprenderam, mas eu vos digo, amai os vossos inimigos. E a nossa lição de hoje, que é sobre o ódio, é justamente para amar aqueles que nos odeiam, que nos perseguem, que nos caluniam, que nos injuriam, que nos traem, que nos abandonam. Esse é o sentido desse amor de misericórdia, porque essas pessoas que fazem isso conosco, que fizeram com Jesus, são pessoas doentes da alma e vão responder por tudo isso, porque a lei de causa e efeito retornará com as mesmas energias projetadas por essas pessoas em mim ou nos outros, para receber o retorno das próprias ações que essas pessoas cometem na direção dos outros. E ela diz na página 108, Jesus, os exemplos que ela dá são lindos. Jesus utilizou-se do amor misericordioso e aplicou esse amor em Zaqueu publicano. O amor de Jesus inundou o coração de Zaqueu e alterou a conduta dele, que usou de misericórdia para com todos os seus servos, assalariando todos eles com abundância, inundando-se de conscientização dos deveres em relação a si mesmo, ao seu próximo e à vida. E mudou o caminhar para seguir as pegadas de Jesus. O amor grandioso de Jesus também acolheu a mulher surpreendida em adultério, que eu já falei para vocês há poucos dias, que ela foi vítima do ódio generalizado de outros adúlteros, o marido, as testemunhas venais, aquele sedutor venal, que todos nela desejavam esmagar os próprios conflitos para manterem a própria sombra. Isso é lindo, é reflexivo o que nós estamos vendo nesta manhã. Isso está, anotem, na página 108. Viu, Olívia? Você que gosta de estudar, página 108, para você pesquisar no livro. É isso que nós precisamos ver, acompanhar o estudo. Veralina Leitão, você que gostava também de levar o livro para ler, acompanhe agora, que isso é lindo.
E aí ela continua com esse amor grandioso. Que amor grandioso? O amor de misericórdia. Jesus também atendeu a vendedora de ilusões. Que vendedora é essa? Madalena, que saiu da obsessão do sexo desvairado e foi libertada pelo dúlcido olhar de Jesus, cheio de misericórdia, convidando à reeducação, ao refazimento do caminho, e ela atendeu a tudo isso. Isso é lindo. Como terapeuta preventivo, Jesus esclareceu a respeito dos anos infelizes e sombrios que poderão decorrer, quando se permanece em delitos, em pensamentos, palavras e ações perturbadoras, porque tudo isso, nos anos que se seguirem, em outras reencarnações também, nós vamos recolher tudo isso que nós estamos semeando de irregularidades, prejudicando as outras pessoas, que na realidade nós estamos preparando o prejuízo para nós mesmos. Por isso que ele avisava: não voltes a pecar, para que te não aconteças coisas piores. É isso que nós devemos observar sempre, essa orientação de Jesus. Não voltes a pecar. A misericórdia de Jesus continua venerando a benfeitora Joana de Ângeles. Não se detém na simples compaixão. Ela impulsiona cada beneficiado para que faça a sua parte, aquela que não lhe será tirada nunca, por ser essencial a conscientização das possibilidades de que todos nós dispomos e devemos acionar, aumentando a nossa capacidade de realização. E lembrem-se, quando ela disse para que cada um faça a sua parte, aquela que não lhe será tirada, é uma frase da que Jesus disse a quem? A Maria, lá em Betânia, quando Marta, irritada, tomando conta da cozinha, procurou Jesus, pedindo que liberasse Maria para ajudá-la na casa. E Jesus disse: Maria está e escolheu a melhor parte, a que nunca lhe será tirada. Estava aproveitando os raros momentos em que Jesus estava lá para aprender a lição, enquanto Marta estava preocupada com a cozinha, com as coisas materiais. Esse alerta nós devemos observar sempre, dar prioridade à nossa vida, como Jesus fala: buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e o mais será vos dado por acréscimo. Todo ser humano, aí ela diz na página 109, todo ser humano tem que realizar o seu trabalho de autoiluminação, e após fazer esse trabalho, nunca mais será o mesmo. Esse é o amor a si mesmo, que levanta do abismo e eleva as cumeadas do progresso moral aos cumes, aos píncaros do progresso moral, um passo avançado para a libertação espiritual das mazelas e chagas decorrentes dos erros passados. Que coisa linda! Como ela elucida em cada momento a nossa oportunidade de crescimento espiritual praticando o amor. Nós vamos aqui ainda na página 109, quando ela diz aqui uma observação interessante: Jesus jamais fará a tarefa de outra pessoa ou por outra pessoa. Todo o amor de Jesus é disciplinante e engrandecedor. Disciplinante porque disciplina, engrandecedor porque eleva, engrandece a pessoa. Nunca tornando uma pessoa pigmeu, pequena, diante da sua grandeza moral. Não, não. O que é que ela diz que ele faz? Jesus desce ao nosso nível para nos elevar até onde seja possível nós alcançarmos. Esse é o significado da sua grandeza moral para nos ajudar. Mais adiante, ela diz aqui: Jesus conhecia todos os homens, em razão da sua condição de humanidade, mas, acima de tudo, superando a teorização, a teoria, mediante a experiência vivencial. Então, ele não só dizia o que nós devemos fazer, mas ele exemplificava. Portanto, a vivência do Evangelho é muito importante. Muitas pessoas dizem: não vou assistir essa palestra não, porque eu já conheço esse assunto. Sim, o assunto é de ódio, mas você está perdoando e amando aqueles que te odeiam, aqueles que perseguem você, aqueles que caluniam você, aqueles que traem você,
Ah, não, ainda não consegui. Então, vivencie o Evangelho de Jesus para que você possa dizer que já não precisa mais de ouvir uma palestra sobre Jesus. Olha o que Joana nos diz. Jesus conhecia os homens em razão da sua condição de humanidade entre eles, superando a teorização, a teoria, mediante a experiência vivencial daquilo que ele pregava. Não foram poucas as provocações a que Jesus se submeteu, a fim de ensinar o amor e desfazer os explosivos do ódio, da animosidade, da inveja. Como isso? Nos diluentes do amor incessante, da compaixão sem limites, porque o amor é quem dilui o ódio, a animosidade, a inveja. Jesus aplicava os diluentes do amor incessante e da compaixão sem limites para aquelas pessoas com que ele contactava. E ela diz na página 109, o amor, isso é doloroso de ouvir, mas é preciso ouvir, porque nós fazemos parte da humanidade. O ódio permanece no mundo na condição de loucura, que o tempo amorosamente irá desfazendo, fertilizando os embriões da misericórdia, que é o germinar desse amor no solo dos sentimentos. Isso é o que nós precisamos, meus queridos irmãos, observar isso, oferecer o nosso amor como contributo da nossa realização, daquilo que nós precisamos fazer para poder ajudar a Jesus e ajudar o mundo a se tornar melhor, mais saudável. Eu vou concluir a nossa mensagem de hoje com uma história. Aqui está o livro de Malba Tahan. Ele coloca, esse livro é a 7ª edição, de 1951. Vejam como ele é antigo. Foi uma coleção que Elias Aum me ofereceu antes de desencarnar, para que ficasse como um patrimônio e eu pudesse reproduzir essas histórias de Malba Tahan para que outras pessoas também tomassem conhecimento. E aqui no início, aqui ele fala aqui, olha, aqui está bem escrito aqui, os contos orientais traduzidos diretamente do original árabe. Foram traduzidos, porque eu tenho observado por aí muitas variações da história dessas histórias que ele coloca, foram traduzidas do original árabe. Muita gente falsifica, muita gente adapta e alterando o verdadeiro sentido. Mas vocês já conhecem a personagem principal, que é o califa de Bagdá, Harun al-Rashid, um poderoso monarca, dirigente, chamavam ele de rei, de monarca, dirigente, muito duro, mas também muito direito, aplicava o Alcorão com justiça, com equidade, com equilíbrio, mas ele era íntegro, mas era um justiceiro severo. E um dia, ele recebe a notícia de que os guardas estavam na porta do palácio com um prisioneiro. Os guardas, eles conseguiram encurralar uma quadrilha de contrabandistas. Mataram todos os componentes, menos um, que ficou encolhido, assustado, numa pedra enorme. Então os guardas pegaram ele e levaram então para Harun al-Rashid. E na sala de audiências, quando Harun al-Rashid perguntou a ele e disse: ó irmão dos árabes, que era o tratamento respeitoso, ó irmão dos árabes, você foi trazido aqui com acusação de contrabandista, é verdade? Ele baixou a cabeça e disse assim: majestade, filho de Alá na terra, eu reconheço a minha falha. Eu sou um pequeno comerciante num povoado muito longe daqui, mas cobiçando enriquecer facilmente. Eu fui convidado por esse grupo para fazer o contrabando para adquirir mais recursos para minha família. E, no entanto, acabei nessas circunstâncias. Ele disse: pois é, e você sabe qual é a sua pena? Você vai ser morto. Você vai ser enforcado em praça pública para dar o exemplo para que não repitam a sua atitude.
Ele baixou a cabeça e disse assim: ó representante de Alá na terra, eu mereço essa condenação. Eu reconheço que o senhor está sendo justiceiro e compatível com aquilo que Vossa Excelência processa. Mas eu queria fazer um pedido. Ele disse, Harun al-Rashid disse: olha, eu sempre concedo um último pedido a todos os condenados. E aquele que foi aprisionado disse: Majestade, é um pedido especial. Eu contei ao senhor por que eu aderi a esse grupo. É a primeira vez que eu faço isso. Eu moro muito longe daqui, tenho mulher, tenho filhos, e eu não quero deixá-los abandonados, o meu comércio está lá. Eu peço que o senhor me autorize para que eu me separe, eu vá lá e durante um ano eu corrija todos os meus problemas, equipare, deixe minha família toda equilibrada, meus filhos, e eu retornarei para que a sentença seja cumprida. Harun al-Rashid olhou e disse: mas o que me pedes é um absurdo. Ó Samir Salomão, que era o nome do condenado, ó Samir Salomão, claro que isso aí é impossível de ser aceito. Com a sua família, com seus filhos, você vai sumir no mundo, eu nunca mais vou encontrar você. Como é que você quer me enganar dessa situação? E ele disse humildemente: não, representante de Alá na terra, eu tenho um amigo que ficará no meu lugar. E o Alcorão permite isso. É meu amigo Zaidan. Então ele disse: chame esse moço aqui. E o Zaidan veio. E diante de Harun al-Rashid disse: você está disposto a ficar no lugar dele enquanto ele vai resolver os problemas particulares com a família? O Zaidan disse: vou, excelência. E você sabe que se ele não voltar, você vai ser enforcado no lado dele. Sei, excelência. E mesmo assim você vai ficar. Fico, excelência. Ele é meu amigo. E Harun al-Rashid ficou realmente admirado dessas condições. Nunca tinha acontecido isso dentro do palácio dele. E ele então disse: pois então, Salomão, Samir Salomão, vá. E daqui a um ano nós vamos executar a sentença, seja com você, seja com seu amigo Zaidan. E ele partiu. Um ano depois, pela manhã, Harun al-Rashid chamou Zaidan e disse: olha, seu amigo Samir não apareceu até o momento. Se até às 18 horas ele não aparecer, você vai ser enforcado hoje. Mandou fazer a forca já estava no centro de Bagdá. Todos que passavam condenavam a atitude do Samir, que não tinha aparecido, isso era uma desonestidade para o árabe, e aí ficou. E o Zaidan calmo e atento, na prisão, esperando. Já estava preso, esperando. Mas quando foi 5:50, nada. 6 horas, nada. Quando o Zaidan foi levado ao lugar da forca, que já estava com a corda no pescoço, gritaram: Samir está chegando, Samir está chegando. E quando olharam, Samir vinha todo rasgado, olha, todo melado de terra, os olhos vermelhos, esfarrapados, sem pés, os pés todo pocado de feridas. E ele chegou cansado e caiu embaixo da forca. Harun al-Rashid, que estava lá, mandou os guardas levantarem, e eles levantaram e disse: o que foi que aconteceu, Samir Salomão? Ele disse: majestade, um simum me atacou. Simum é aquele vento do deserto, uma tempestade de areia, que os árabes, os beduínos, têm pavor do simum. Um simum me atacou e eu perdi meu camelo, perdi tudo que eu tinha, perdi até os meus sapatos. E aí 2 dias que eu tive de atraso, era para chegar 2 dias passados, e vim caminhando pelos desertos, minha sandália quebrou, os pés feridos, os animais me atacaram também, e eu lutei contra animais ferozes, desses felinos que estavam com um pau e tal, mas todo ferido, ele estava todo sangrento, todo sujo de areia, sujo de sangue. E aí Harun al-Rashid olhou e reconheceu a boa vontade e o esforço dele. Vamos para o palácio. E aí foram todos para o palácio, o Samir Salomão e o Zaidan. E lá, com toda a corte lá, todos os ministros lá, ele disse assim: Zaidan,
irmão dos árabes, por que você resolveu assumir a condição de condenado e ficar no lugar do seu amigo, até mesmo disposto a ir para a forca? Ele disse: majestade, porque eu queria provar que no coração do homem existe a confiança. Harun al-Rashid achou aquilo impactante e perguntou ao Sami Salomão: e Sami Salomão, você que tinha lá sua família, seus filhos, o aconchego do seu lar, prendendo você, retendo, o que foi que motivou a você enfrentar todos esses caminhos tortuosos e perigosos e chegar aqui? Porque você podia estar livre, ninguém ia encontrar você, nem meus soldados, você poderia subir no mundo. Por que você veio aqui? Por que você veio e apresentou? Ele disse: majestade, foi para provar que no coração do homem ainda existe a lealdade. Harun al-Rashid ficou maravilhado com aquilo e disse: eu vou dar minha sentença. Sami Salomão, a partir de hoje você é um homem livre, pode voltar para sua família. E você, Zaidan, eu lhe dou uma recompensa de 1000 moedas de ouro. Aí, nesse momento, o primeiro-ministro se levantou e disse: venerando, representante de Alá na terra, me perdoe a minha falta de compreensão, a minha ignorância, mas eu não entendi o fruto dessa sua sentença, nunca vi caso igual também. Como é que esse homem recebeu esse benefício, Zaidan, e esse outro recebeu a liberdade? Ele disse: você já viu, meu primeiro-ministro, que Zaidan quis provar que no coração do homem existe o quê? A confiança. E Sami Salomão disse que queria provar que no coração do homem existe a lealdade. E eu, com a minha sentença, premiando com 1000 moedas de ouro e dando a liberdade a ele, eu quis provar que no coração de um homem, principalmente governante, existe a benevolência, a indulgência e o perdão numa justiça que lembra a justiça de Alá. Vão com Deus, que Alá vos acompanhe. O Assalá, bendito seja Alá, Deus de todos nós. E a sentença foi cumprida. Por isso, meus queridos irmãos, eu quero dedicar essa história a vocês, para compreenderem como é que se deve portar nas circunstâncias. O verdadeiro amigo, como disse Jesus, é aquele que dá a vida pelo seu amigo. Dá a vida no sentido de dar um passe, dar uma vibração, dar uma comida, dar uma coisa, mas aquele Zaidan estava disposto a dar a própria vida, sendo enforcado por ele, e o outro voltou para mostrar a lealdade. São sentimentos que nós devemos ter: confiança em Jesus, lealdade a Jesus. E nós devemos também seguir o pensamento de Harun al-Rashid, provar para nossa própria consciência que em nosso coração existe a benevolência para com todos, a indulgência para as faltas alheias e o perdão incondicional de todas as ofensas. Que Jesus os abençoe a todos e os conserve sempre envolvidos no seu amor, na sua luz e na sua paz. Que Deus os abençoe permanentemente, meus queridos irmãos. Que assim seja.